Eu me chamo Ana Carolina Lima de Jesus. Na vida fora do trabalho eu sou mais Ana, mas no trabalho todo mundo me chama de Carol. Tenho 34 anos e eu trabalho na Geek no editorial, eu sou revisora de textos. Entrei na faculdade em 2007, mas para contar essa história eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu sempre estudei em escola pública, eu vim de uma família humilde. Na minha família a gente não tinha essa tradição, né, de ter pessoas que frequentavam a universidade, mas eu sempre fui uma criança que gostei muito de ler, de estudar, era curiosa. E no ensino médio eu fui para uma escola técnica, porque eu percebi que era um ensino melhor e eu tive esse interesse. Mesmo sem ter vontade de fazer curso técnico, eu queria ter essa experiência do ensino médio na escola técnica. Eu tive uma experiência muito boa, fiz muitos amigos, consegui assim, me enturmar bastante. Foi um momento muito bom da minha vida. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que foi em 2006, tava toda aquela movimentação dos meus amigos para prestar vestibular. Eu tinha amigas que já faziam cursinho paralelamente ao ensino médio. E aí eu lembro de uma aula que a gente tinha, a gente conversando na aula, né? Não deveria estar conversando na aula, mas a gente estava. E as meninas estavam comentando sobre vestibular e eu falei que não estava na dúvida ainda se eu deveria prestar, porque era uma coisa que que eu provavelmente não passaria, então não sabia se fazia sentido prestar o vestibular. Minhas amigas me incentivaram e falaram sobre a isenção da inscrição para que a gente, como aluno de escola pública, conseguiria, então valeria a pena eu fazer mesmo para ver se eu acertaria duas questões ou se eu iria melhor, enfim. Sempre tive esse interesse por educação. Quando eu era mais nova, assim, na infância, eu tinha vontade de dar aula e pensei que letras parecia um curso bem amplo e me interessei por ele. E aí eu prestei o vestibular em 2006 e, para minha surpresa e da minha família, eu passei direto do ensino médio ingressei em letras na USP em 2007. Meu avô, ele sempre foi uma pessoa mais dessa parte da matemática, né? A gente sempre recorria a ele para: vô, como é que faz isso aqui de geometria? Nossa mãe, ela terminou o ensino médio quando eu já estava no ensino médio, né? Então foi assim, a gente, além do exemplo dela direto, né? Da gente ver o esforço dela para tudo, né? Ela também sempre enfatizava muito isso: olha, vocês precisam estudar, é importante para o futuro de vocês, eu quero que vocês estudem como eu não estudei. Ela foi muito no automático, porque ela não teve muito essa questão de uma base muito forte de estudo. Assim, na época da nossa mãe, ela não conseguiu escolher: eu quero fazer uma faculdade. Tanto que a gente via bastante que ela gostava muito da área da saúde. Então, sim, ela verdade. falava: seria uma médica. E eu acho que ela daria uma médica muito boa. Ela tinha muito tato, ela tinha muito feeling, ela lidava muito bem com pessoas, ela tinha uma habilidade interpessoal incrível, mas ela não pôde escolher. Então acho que ela meio que esperava que a gente pudesse ter um caminho diferente do dela, sabe? Sim. Pra ela não ter podido escolher, que a gente tivesse essa chance. Então ela influenciava bastante positivamente nisso, assim, da gente: não, estude, que era isso. A única obrigação que você tem é estudar, porque acho que ela sabia que, olha, eu não quero que você, por mais que ela fosse uma pessoa muito grande, ela sabia que a gente podia ser mais. Então, a Ana, ela sempre foi muito uma referência, assim, pra mim. Ela sempre foi muito pioneira nas coisas. Por exemplo, sei lá, o primeiro computador que a gente teve em casa, eu lembro que foi ela que comprou, e aí a gente fomos eu, ela e minha mãe comprar. E a gente chegou em casa e abriu, e eu, pequena, fiquei maravilhada, fiquei: meu Deus, um notebook. E naquela época era tudo cheio de fio, era um fio amarelo. Não tinha essa coisa do Wi-Fi e tal.
mas eu lembro que eu sempre tive a Ana como uma grande referência, até porque ela cuidou de mim grande parte da minha infância, então ela foi, junto com a minha mãe, uma referência muito grande pra mim. Então eu lembro que eu acho que as coisas, a trajetória dela foi muito importante pra delinear a minha, porque as coisas já vieram muito mais fáceis pra mim. Tipo, eu sinto que se eu tenho tudo o que eu tenho hoje, se eu passei pelos processos já tão certa de que eu queria passar e de pra onde eu ia, tem um grande impacto dela nisso, porque eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu entrei numa escola pública e foi um período meio ruim, assim, meio conturbado. Eu até fiquei um tempo sem estudar e depois eu falei, não, eu vou entrar na ETEC. E eu sinto que a gente traçou caminhos muito parecidos, eu acho que por, sei lá, de certa forma, como eu tenho ela como um espelho, eu acabei delineando uma trajetória muito semelhante à dela. E aí eu estudei sozinha pra entrar na ETEC, porque até então eu não fazia cursinho, não fazia nada, então eu pegava os livros, os cadernos, olhava no YouTube as videoaulas e ia estudando e tal. E aí eu entrei na escola técnica, inclusive na mesma que ela estudou, que o meu irmão também estudou. E depois que eu saí da ETEC, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer USP. Isso sempre foi uma coisa muito forte pra mim, e aí vem também da influência da Ana, porque, enfim, uma vez ela me levou na USP quando eu era pequena pra gente comer no bandejão. Eu lembrei disso. E aí eu lembro que eu andava lá e eu ficava, meu Deus, esse lugar é magnífico, olha o tanto de árvore, esse lugar é muito grande, não sei o quê, e aí aquilo brilhava no olho de um jeito que eu falei, gente, não posso querer outra coisa além disso. Então eu tô constantemente aprendendo e é muito gostoso estar em contato sempre com material didático, e eu sinto que parece que é sempre uma troca, que com o que eu sei, eu consigo, por vezes, sugerir uma melhoria no material e ver ali, e quando você vê o livro pronto, fala, nossa, que legal, tem o dedo do meu trabalho aqui. Eu sinto que a educação, ela me ajudou a saber onde eu quero me colocar no mundo como ser humano. Eu quero ser uma pessoa pensante, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero agregar, eu quero participar de projetos como a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu acho que a educação te dá autonomia para você saber onde você quer se colocar, para você saber que você é capaz de chegar lá, assim como a minha irmã chegou e assim como eu cheguei, e sem acreditar, sabe? Sem ter toda essa base, nada veio tão simples pra gente, mesmo assim a gente chegou. Então, quando eu entrei na faculdade foi uma coisa nova, assim, diferente, a primeira pessoa do nosso círculo familiar a entrar, e a minha mãe sentiu um orgulho muito grande, a nossa avó paterna também, que ela queria falar pra todo mundo, ai, a Ana tá na faculdade, na USP, e assim, eu lembro disso com muito afeto, né, com muito carinho. E aí, em 2022, né, quando a Letícia e o Marcos entraram na USP também, ela em Relações Públicas e ele em Gestão Ambiental, eu acho que eu senti um pouco da mesma sensação que a minha mãe teve. Eu falei, nossa, sabe, são os meus irmãos na faculdade também, e eles vão ter, nossa, tantas oportunidades de aprender tanto, de se expandir. O que vocês fazem na Geek de usar a educação como uma mudança social, eu sinto que dá pra ver muito no nosso dia a dia. Que realmente acontece. A educação, ela é realmente uma coisa transformadora, porque ela vem de uma pessoa e ela passa pra várias outras.